Texto 1. Toda história tem uma história, escarafunchando a lenda do capeta da Vilarinho, por Bárbara Amaral. No final da década de 1980, lá na Avenida Vilarinho, região de Venda Nova, em Belo Horizonte, havia uma quadra onde acontecia um baile, black music, de muita qualidade. Muitos jovens iam lá para dançar, se encontrar e se divertir. Mas acontece que dizem, ia dando 11 horas, meia-noite, entrava na quadra um moço assim, muito apressado, com calça boca de sino, blusa de gola rolê, sapato engraxado, e este homem, lindo, dançava super bem. As meninas ficavam doidas, torcendo para que ele as tirasse para dançar. Acontece que no dia seguinte, as meninas que dançavam com ele passavam mal. Outras iam parar no hospital, e as magrelinhas até morriam. Começou a rondar que ele era o próprio capeta. Cramunhão, sete pele, diabo, demônio. Se reparasse bem, na hora de dançar, dava para perceber, ele tinha pata de bode. Acontece que as meninas ficaram atentas, mas sempre tem uma desavisada, Maria. Ela ia ao baile, mas não ficava de conversinha, não. O negócio dela era dançar mesmo. Ela começava na hora que o povo ligava o som e só acabava quando já estavam recolhendo as cadeiras. E assim, Maria decidiu ir dançar na quadra certo dia, 11 horas, meia-noite. Eis que ele entra, num perfume, barba feita, calça boca de sino. Na mesma hora, Maria olhou para ele e pensou: ai, se esse peixe cai na minha rede. As meninas se afastaram e, como só ficou Maria na pista, ele foi dançar com ela e se apresentou como Alex. Daí, ele fez um passo super difícil e Maria fez 3 vezes mais. Daí, ele deu uma pirueta. Maria deu 4 seguidas. O capeta começou a ficar intrigado. Que menina é essa? Aí ele resolveu puxar assunto. Aqui, qual é seu nome? Hein? Qual é seu nome? Não estou escutando. Seu nome. Ah, meu nome é Maria. Maria, não quer parar um pouquinho para tomar uma cerveja e ir ao banheiro? Afinal, já estamos dançando há 3 horas seguidas. Parar para quê, moço? A noite está só começando. O capeta parou e Maria continuou na pista. Ele bebeu uma cerveja, foi ao banheiro. Quando ele voltou para a pista, começou a reparar em Maria. O cabelo dela estava se movimentando diferente. O sorriso brilhava mais que o normal. Parecia que ela dançava em câmera lenta. Foi quando o diabo teve a sensação de estar nas nuvens. Gente, o capeta estava apaixonado. Se até ele se apaixona, imagina nós, meros mortais. Ele dançou com ela, pediu o telefone. No dia seguinte, ela não passou mal. Aliás, ele ligou para ela e falou: oi Maria, sou o moço com quem você dançou ontem à noite, lembra? Lembro. Você não quer ir ao cinema hoje? Moço, só um minutinho que eu vou olhar minha agenda. Posso sim. E foi justo naquele dia que ele a pediu em namoro. A família de Maria o adorava. Quando a mãe dela dizia às 22 horas em casa, o rapaz era pontual, deixava a filha em casa e ainda mandava um chocolate para a sogrinha. Hoje é domingo, o almoço é meio-dia. Ele chegava ao meio-dia e ainda levava sobremesa. Estava tudo indo bem. Todo mundo feliz, até que os agourentos começaram a falar demais. E a notícia de que ele era o próprio diabo chegou aos ouvidos da mãe de Maria, que começou a reparar no rapaz. Um dia, ela chamou Maria para conversar. Filha, estão dizendo que seu namorado é o diabo. Que isso, mãe? Esse povo fala demais. Você acha que ele é o capeta? Eu acho que não, mas andei reparando no tornozelo dele. Parece tornozelo de bode. Ai, mãe, que tem? Ninguém é perfeito, né? Aliás, quando eu me casar com ele, vou querer usá-lo do tornozelo para cima. Sabe, mãe, outro dia eu tinha feito touquinha no cabelo e o sol estava de rachar. Eu comecei a suar e falei: vai derreter a maquiagem. Ele fez um movimento com as mãos e juntou as nuvens todas, fazendo sombra só para mim. Que é isso, minha filha? Esse homem é o diabo. Ele é um bom homem, mãe. Mas quem disse que diabo tem que ser ruim? Diabo é o diabo, ai. E não adiantou conversa, porque o diabo era homem sério e pediu Maria em casamento e ela aceitou. E sabe onde o cramunhão se casou? Na igreja. Entrou na igreja por amor e recebeu água benta na cara.
Mas agora a sogra decidiu que ia desmascarar seu genro. Um dia convidou os apaixonados para um café em sua casa. Colocou no teto um prego. Na hora do café disse: "O meu genro predileto pode tirar para mim aquele prego do teto?" Na mesma hora, o diabo subiu pela parede, andou pelo teto e tirou o prego. A senhora chamou sua filha para uma conversa. "Filha, isso não é homem, é diabo. Que homem faz um favor para a mulher na mesma hora em que ela pede? Ai, mãe, ele te fez um favor e é assim que você agradece?" Depois disso, disse que ia passar as férias com eles. O diabo sorriu e aceitou levar a sogra. A mãe de Maria pesquisou em todos os livros possíveis. Descobriu que se o diabo fizer um redemoinho e você tiver uma garrafa, pode se aproximar do redemoinho, capturá-lo e prendê-lo ali para sempre. Pois ela foi visitar a filha, levou uma garrafinha escondida no bolso. "Nossa, que calor que está aqui! Faz um ventinho para mim." O genro, prestativo, começou a fazer vento, a girar. A sogra pegou a garrafa e capturou o diabo. "Olha, minha filha, aqui está a prova do que eu te falei." "Ai, mãe, solta meu marido." Dizem que a sogra enterrou a garrafa e que Maria nunca mais se apaixonou por outro homem e nunca mais saiu para dançar. Mas certo dia, o menino desavisado, que fazia um buraco na terra para enterrar umas formigas, viu uma coisinha brilhando. Puxou uma garrafinha e tinha um homenzinho lá dentro. O menino sacudiu a garrafa. O sete capa, que dormia e já tinha perdido as esperanças, acordou e gritou: "Me tira daqui!" O menino, de medo, jogou a garrafa no chão e puf! Saiu aquela fumaceira, um cheirão de esgoto. Era enxofre. E o diabo saiu novamente por Belo Horizonte. De vez em quando, no baile, aparece um moço bonito, todo na moda, cabelo loiro, descolorido, por cima um boné com aba bem reta. Calça justa, camisa de time de futebol, tênis neon da Nike, corrente de ouro no pescoço. Ele dança todos os passinhos. As meninas ficam doidas para dançar com ele. Mas no dia seguinte, as meninas que dançam com ele passam mal. Algumas vão parar no hospital e as magrelinhas dizem até morrem. A arte não é só para os indivíduos. Não é só um macro da compreensão do próprio indivíduo. Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós, como disse Clarissa Pinkola Estés. Nascida e vivida em Belo Horizonte, alguma vez na vida ouvi falar sobre a lenda urbana do Capeta da Vilarinho, que povoou o imaginário e a memória de cada belo-horizontino. Escutei pela primeira vez pela voz do meu avô Mário. Mais tarde, li no gibi do Selton e resolvi começar a contá-la. Pois bem, começaram a aparecer muitas versões e surpresas a respeito dessa lenda. Primeiro, por meio das crianças, que o Capeta da Vilarinho ainda aparece em bailes funk. Ao final de uma apresentação em que contei essa história, um homem me revelou que viu, com esses olhos que a terra há de comer, o próprio Capeta num baile dos anos 90. Revelou-me o nome do dito cujo e me alertou. Ele andava por aí com seu Opala diplomata preto. Ao final de outra apresentação, a cantineira de uma escola me revelou um lado que eu não conhecia. Certo dia, uma moça de sorriso bonito conquistou o coração do Capeta do Vilarinho e depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Então, por muitas vezes, fiz e refiz versões narrativas a respeito dessa lenda, colocando um pouquinho de todas as histórias que escutei. Certa vez, fui surpreendida em Porto Alegre, quando escutei da narradora chapecoense Josiane Geroldi quase a mesma versão da história com o nome de Maria Valsa. Perguntei se na terra dela os velhos costumavam falar do capeta que aparecia nos bailes. Ela me disse que sim. Contou-me que se inspirou muito na versão do livro Muito Capeta, da autora Ângela Lago. A surpresa, porém, não poderia deixar de acontecer quando, no México, escutei do narrador Paul Bersen, inspirado na versão compilada por Venâncio Norten, certa história de um homem com os pés de bode que aparecia nos bailes e festas para dançar e tocar. O conto Música para Charros Negros. Como poderia ter pelo mundo tantas versões de uma mesma história? Onde essa história nasceu? Há quanto tempo é contada? Quantas foram as gerações que deixaram de ir a bailes para não ver o capeta? Como a memória dessa história prevalece até hoje? E como essa história foi parar nos bailes funk? Muitas perguntas, muitas possibilidades de ver uma mesma história.
Esta será a nossa aventura durante as próximas páginas. Na abertura desse texto, para início de nossa prosa, você pode ler a última versão que contei dessa lenda, depois de muitas e muitas transformações. As versões da história e a construção da própria narrativa. Coletar histórias, afirma Clarissa Pinkola Estés, é uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos do esqueleto de histórias que tivermos, maior a probabilidade de descobertas da história inteira. A narrativa que estamos acompanhando é uma típica história do demônio logrado, descrita por Câmara Cascudo. Nos contos populares brasileiros, portugueses, espanhóis, africanos e árabes, observa o autor, são raras as vitórias do demônio sobre o ser humano. No caso da estrutura de nossa história, o diabo é vencido pela astúcia feminina 2 vezes, quando desafia Maria na dança e perde, e quando é desmascarado pela sogra. Ao pesquisar versões, chega à conclusão de que temos 2 situações de demônio logrado em evidência. A primeira, o demônio no baile, que se apaixona. A segunda é aquela em que ele é capturado e engarrafado. A versão mais relatada dessa lenda é a do demônio no baile descoberto pelas pessoas por possuir pés de bode, ou por deixar um odor de enxofre toda vez que aparecia, desaparecia. Assim também é contada no México, Hidalgo, na versão que escutei. A única versão dessa lenda segundo a qual o demônio que se apaixona é engarrafado foi a que me contou Dona Maria, cantineira de uma escola na região de Venda Nova, BH. Câmara Cascudo, no livro Contos Tradicionais do Brasil, e Altimar Pimentel, em Histórias do Diabo, O Diabo na Criação Popular, trazem em suas compilações as 2 versões, Diabo da Garrafa e O Homem com os Pés de Quenga. As 2 estruturas dessas histórias que se entrelaçam naquela escrita acima. Quando começamos a mergulhar numa história cuja fonte é a oralidade, começamos a perceber como a memória do povo conta várias versões que podem se misturar e formar outras novas. A sabedoria já diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. A minha contribuição criativa para a costura dessa história foi unir o engarrafamento do diabo à aparição dele nos bailes funk. Eu tinha um problema. Na versão contada pela Dona Maria, a sogra engarrafa o diabo e o leva para a igreja. E então, ele desaparece para sempre após a reza do padre. Para que o ponto pudesse trazer esse personagem à contemporaneidade, aumentei-o, enterrando a garrafa que anos depois, nos dias atuais, foi encontrada por uma criança. Essa soltou, sem querer, o diabo que hoje frequenta os bailes funk. Fiquei pensando na minha responsabilidade em aumentar os pontos dessa história. Então, resolvi pesquisar mais detalhadamente as costuras que conduzem essa narrativa e percebi que seria uma pesquisa quase infinita. Aqui, partilharei com as versões populares que se cruzam, se costuram, se arrematam na voz do povo e como as lições de sabedoria popular que permeiam vários contos, causos do demônio logrado, costumam ter estruturas em comum. Em todas as versões que escutei, o diabo é um homem muito bonito, geralmente loiro. Na quadra do vilarinho, as pessoas que relataram tê-lo visto disseram que ele era loiro e se chamava Alex. Assim podemos ler na versão do Celton e em todas as outras, menos na de Dona Maria. Na dela, o diabo tinha o mesmo nome, Alex, mas era um homem negro, alto, com cabelo black power. Perguntei: mas Dona Maria, todo mundo fala que o capeta é loiro. E ela respondeu: minha filha, onde você viu um homem loiro ser um bom dançarino de black music? Ele era negro, lindo e tinha um cabelo enorme. Isso pode ser um ponto contado por ela. Mas, com essa justificativa, Dona Maria me convenceu e passei a contar a história de um homem negro. Porém, uma pergunta não me saía da cabeça. Por que o diabo era quase sempre loiro? Inclusive, na versão contada pelas crianças do baile funk, ele é loiro. Fui pesquisar mais causos e contos em que o diabo é loiro e muito bonito. Assim é na versão de Ângela Lago, no livro Muito Capeta, e no conto Sargento Verde, presente nas compilações de Figueiredo Pimentel e Silvio Romero, em Folclore Brasileiro, Contos Populares do Brasil. Mas por que ele seria geralmente loiro?
Toda vez que me debruço sobre essa história, mais perguntas aparecem. Esse conto traz uma infinidade de questões a serem pesquisadas. Talvez o fato de o personagem ser loiro dê uma pista dos lugares por onde esse conto já passou. Talvez sejam memórias de padrões de beleza medievais que vieram com muitos outros elementos colonizadores de nossa cultura. Mas, para mergulhar nesse assunto, é preciso mais um livro. Portanto, seguiremos o caminho. Também podemos fazer outras comparações. Na lenda do Capeta do Vilarinho, a sogra é quem o desmascara. Apesar de todos os avisos e indícios, Maria não quer ver que seu esposo é o diabo. A sogra propõe algumas tarefas, quase impossíveis de serem realizadas. O prego no teto, viajar com o casal nas férias e, por fim, ela o derrota quando prende pelo vento e o engarrafa. Existem várias histórias em que o diabo é desmascarado, capturado, derrotado pela perspicácia da mulher, após algumas tarefas que ela lhe propõe. Aí vai a incrível seleção de contos, além de outros já citados, como Fidelidade Feminina, A Mulher e o Demônio e A Mulher que Venceu o Cão. As 3 do livro Histórias do Diabo, O Diabo na Criação Popular, Altimar Pimentel. Além desses, a Toca por Pauta e A Mulher que Combate o Diabo, de Câmara Cascudo, no livro Contos Tradicionais do Brasil. Diante de tantos contos e causos desse personagem na tradição oral brasileira, quiçá universal, temos um material enorme para ser analisado nessas próximas páginas. Por isso, vamos cumprir a parte mais difícil, selecionarmos, à frente, alguns temas a serem analisados do universo que vislumbramos. Abrindo as janelas para os tempos da história. Imaginemos, em primeiro lugar, que o assunto que vamos estudar nessas páginas narrativa oral constitui uma paisagem que pode ser contemplada de inúmeros pontos de vista. Uma paisagem composta por rios, lagos, vales, bosques, montanhas, grutas, caminhos e lugares secretos. Imaginemos, em seguida, uma casa com muitas janelas. Cada estudioso debruçado sobre uma das janelas vê a paisagem de um ângulo particular e o que descobre tem a ver com o lugar em que se posicionou para observá-la. Essa é uma citação de Machado, 2004, está na página 19. As histórias com o Tinhoso são contadas há séculos na humanidade, desde os mitos de diversos povos até os causos regionalizados do Brasil. O próprio Câmara Cascudo nos dá pistas sobre os caminhos pelos quais essa história deve ter passado até chegar a Belo Horizonte, México, Chapecó, Nordeste brasileiro. Essa história chegou da região ibérica, trazida pelos colonizadores até a América Latina, ou foi trazida pelos ingleses, saxões, na época da exploração do ouro, ou as duas possibilidades. E antes disso, os caminhos das histórias são um mistério. Não podemos negar também as transformações sofridas pelas narrativas em meio à diversidade da tradição oral brasileira. Chegando ao Brasil, por exemplo, a figura europeia do diabo se junta à figura indígena, levando-se em conta a diversidade dos povos indígenas e suas histórias. E, na sequência, as inúmeras histórias trazidas pelos povos africanos. Pois bem, voltando a Belo Horizonte, vimos a figura do demônio desde escrituras antigas, como a própria Bíblia, o Lúcifer, até na boca de uma criança que relata que o capeta da Vilarinho aparece no baile funk, mas não necessariamente na Avenida Vilarinho. Na atualidade, pode ser que qualquer baile funk de Belo Horizonte. Também vemos as figuras do gênio maléfico, que é enganado em um dos contos da Mil e Uma Noites. Portanto, o capeta não tem pátria, e suas histórias, assim como os contadores de histórias, são universais. O mesmo demônio logrado que diverte em Belo Horizonte pode estar nesse momento em qualquer parte do mundo, fazendo a mesma coisa, iludindo mocinhas em bailes ou sendo desmascarado pela astúcia feminina. Mas por que esse conto tão antigo vira febre nos anos 80 e 90 e depois ressurge na memória das crianças, depois de 2010? Uma história nunca está viva na memória de uma comunidade por acaso. A mensagem, os personagens, as situações presentes no capeta da Vilarinho conectam a contemporaneidade aos tempos remotos, por motivos de necessidades sociais, morais,
psicológicas e culturais. Ainda há algo a aprender com essa história. Há um aviso sobre o qual as gerações precisam ser constantemente advertidas, relembradas. Segundo Oswaldo Chidien, em 1993, página 19, a literatura oral nunca é gratuita como pode ser a literatura culta. Ela tem uma função, ou mais de uma, preserva as crenças, os valores, os comportamentos dos grupos rústicos que as produziram. Esta funcionalidade ou relação constante entre a história contada e as normas sociais de quem as conta e do seu auditório põe em relevo o significado presente e atuante dos causos, histórias e lendas, deixando na sombra ou em segundo plano os problemas de origem histórico-geográfica dessas formas simbólicas. Enquanto houver um cotidiano popular e rústico, a tradição se representa e se reelabora. Não como reprodução compulsiva do passado, mas como resposta às carências sofridas pelas comunidades. Do ponto de vista moral, a história do Capeta da Vilarinho alerta gerações e gerações de mulheres para terem cuidado ao ir aos bailes, para terem cuidado por quem se aproximam, por quem se apaixonam. Além disso, pensando na antítese entre o bem e o mal, podemos dizer que há sempre a vitória do bem sobre o mal quando o capeta é capturado. Mas há outro recado de uma sociedade profundamente religiosa, principalmente a mineira, considerando que na versão de Dona Maria, o diabo desaparece para sempre após a garrafa ser levada ao padre. Aqui se ressalta o espaço santo da igreja como livre do demônio e capaz de fazê-lo desaparecer. Na ótica da psicologia, poderíamos percorrer inúmeras análises dos personagens dessa história, dos muito arquétipos. Gislaine Matos e Ino Sorce apresentam um ponto importante da psique humana que podemos correlacionar à personagem Maria da lenda do Capeta da Vilarinho. Se o tomarmos como um dos aspectos de nossa psique, o demônio pode muito bem ser a rebeldia em aceitar-se como parte da unidade, que religa todos os elementos do universo num todo coerente e harmônico. Pode ser essa rebeldia que, movida por desejos nunca satisfeitos e por instintos indomáveis, nos faz crer que é possível refazer o mundo segundo a própria vontade, independentemente de todo o resto. Os contos do demônio são espelhos que nos refletem as possíveis formas para lidar com essas forças em nós. Eles mostram que com o tinhoso, a astúcia e não a força pode ser a melhor solução. Esse trecho está no livro de Gislaine Matos e Ino Sorce, publicado em 2005, na página 107. Se analisarmos o comportamento de Maria e de sua mãe, encontraremos todos os aspectos citados acima. A princípio, Maria enfrenta o demônio, mas por ingenuidade, já que as histórias nos relatam que a personagem era a única mulher que ia ao baile somente para dançar, portanto, ela não sabia absolutamente nada sobre o capeta, diferentemente das outras moças que já estavam avisadas. Depois que ela começa a namorar o diabo, sua mãe, que aqui representa a astúcia e a sabedoria, tenta lhe avisar de diversas maneiras, mas ela não escuta ninguém. Sua vontade de estar com o capeta é maior que as evidências apresentadas. A personagem age por rebeldia, desejo e instinto, de, independentemente dos sinais, estar ao lado do demônio. Mas ela se casa com ele, a mãe, parte de si mesma, que é quem a protege, dá à luz, apresenta com astúcia a melhor solução para captar o capeta e provar para Maria algo que ela se recusava a enxergar. Assim, com sabedoria, a mãe apresenta a melhor solução para o conflito. Essa história tem a característica de envolver as pessoas. São muitos os relatos de pessoas que viram capeta, apresentando os referidos aspectos psicológicos comuns, não somente em Belo Horizonte, como também nos lugares onde ele transita. É impressionante contá-la. Sentimos o público, através dos olhares, mergulharem nas experiências que a história oferece. Conseguimos também perceber que muitos se identificam com os personagens e com as situações apresentadas, pois sorriem,
choram, mergulham e se permitem envolver pela trama de Demônio Logrado. Clarissa Pinkola Stess, no livro publicado em 1994, página 478, diz: entre os junguianos, isso se chama mística da participação, um termo tomado de empréstimo do antropólogo Levi Burr, e é usado para designar um relacionamento, o qual a pessoa não consegue se distinguir como entidade separada do objeto observado. Entre os freudianos, é uma atitude chamada de identificação projetiva. Entre os contadores de histórias, ela é chamada de magia solidária, querendo dizer a capacidade da mente de se afastar de seu ego por um tempo e se fundir por uma outra realidade, ali vivenciando e aprendendo ideias de que não pôde aprender em nenhum outro formato e nenhuma outra forma de consciência, para depois trazê-las de volta à realidade. São muitas análises possíveis. Também podemos pensar em quantas Marias nesse mundo tiveram que burlar, desafiar as regras sociais, suas próprias famílias, o patriarcado, o machismo para poderem estar ou seguir um caminho que muitos demonizaram. No caso dessa história, Maria quer ir a um baile, quer dançar. Ao longo da história da humanidade, quantas mulheres foram e são impedidas de dançar e cantar? Quantas foram julgadas, desde a Idade Média até a contemporaneidade, por terem pactos com o demônio, pelo simples fato de não se adequarem ou por quererem algo diferente do que a sociedade esperava delas? Pois essa história também pode nos apresentar uma visão semelhante. No final da versão que Dona Maria nos conta, a personagem feminina nunca mais se apaixona e nunca mais quer voltar a dançar. São tirados dela a alegria e o encantamento. Sua alegria é o demônio, que é capturado justo pelas mãos de sua mãe, como uma representação da família tradicional. E na igreja, ele desaparece de vez. Quantas vezes os dogmas religiosos oprimiram e impediram uma mulher de realizar seus sonhos ou seguir a vida como ela acreditava? Provavelmente você que lê esse texto, nesse momento, conhece um caso de uma mulher que foi impedida pela sociedade ou por seus dogmas de seguir um caminho que lhe fazia feliz, mas que não seguiu pelo julgamento da comunidade e da família que ela pertencia. Dessa maneira, essa história nos oferece uma infinidade de caminhos e possibilidades para pensar. Este é o tempo e o lugar dessa história, sempre. Por isso, ela não se cansa de viajar pelo mundo, por bocas e ouvidos. Enquanto o ser humano tiver a necessidade de contá-la e outros muitos a necessidade de escutá-las, seja na região ibérica, seja na Idade Média ou daqui a muitos anos, o Capeta Vilarinho sempre aparecerá em bailes, festas, reuniões. É a experiência humana, mirada de vários ângulos, compartilhada por muitas memórias. Enquanto a humanidade levar a necessidade de aprender e intercambiar experiências, o demônio logrado estará presente na voz dos narradores de histórias. Abrindo a porta e colocando a cadeira num passeio para prosear. A experiência que passa de pessoa para pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. Walter Benjamin, 1994, página 198. Há uma característica muito interessante na história do Capeta Vilarinho, assim como na versão escutada da Maria Valsa por Josiane Gerold e na versão de música para Charros Negros por Paul Bersey. Em todas elas, as histórias vêm carregadas de sotaques e regionalismos oriundos de onde vivem esses narradores. Bem, mas podemos pensar, isso é normal. O narrador se aproxima da história e do conto sob o seu ponto de vista, sob o seu universo cultural. Mesmo assim, percebemos algo em comum no relato das 3 versões e nas 3 vozes. Cada uma ganha veracidade, hora e lugar para acontecer. Fatos da história estão ligados à realidade e aos lugares de onde vêm os narradores. Embora saibamos que na tradição oral a presença do demônio é recorrente nos mitos, nos contos e nos causos, e também saibamos que os narradores se inspiram em versões de contos muitas vezes compilados de forma sucinta, pode-se dizer que na voz do narrador elas tomam a forma de causo. E lhes explico por quê. Seguem alguns conceitos de mito, lenda, conto e causo.
As lendas têm semelhança com os mitos, mas só aparentemente. Como nos mitos, sua finalidade é explicar a origem de algo. O que as lendas explicam são acontecimentos tidos como num determinado tempo e geograficamente localizados. Matos e Sorce, 2005, página 86. O conto popular revela informações históricas, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões, julgamentos. Para todos nós, é o primeiro leite intelectual. Cascudo, 1984, página 236. Os tropeiros, os vaqueiros, os pescadores, os peões da fazenda, os bandidos são em geral extraordinários contadores de causos, nos quais não raro misturam elementos místicos, lendários e de contos tradicionais. Via de regra, são os personagens principais. Outras vezes, porém, assistiram ao episódio. Pimentel, 1969, páginas 12 e 13. Ao analisar parte dos conceitos de mitos, lendas, contos e causos, percebemos que, embora o que chamamos de lenda do capeta da Vilarinho seja uma lenda mesmo, também podemos observar nesse relato aspectos do causo. Esse fenômeno ocorre pela boca de todos os narradores de quem ouvi versões dessa história, e inclusive através de mim. Quando os narradores saem para contar a história, surge o causo. Um de seus conceitos citados acima explica sua diversidade e amplitude, e o modo como ele se transforma na fala do contador de história. Em todas as versões, percebemos a participação direta e indireta do narrador, como se ele fizesse parte da história, no exato momento relatado. É como se o contador de histórias estivesse onipresente. Às vezes, parece observar e contar os acontecimentos por ângulos diferentes. Pode ser sob a ótica de um personagem e até por sua própria experiência e opinião. Mas, em todas as versões escutadas por mim, é incrível perceber a preocupação em dar a informação verossimilhante ao público, descrevendo com detalhes a aparência do demônio. Locais, dias, nome dos personagens. Josiane Gerold deixa claro por meio do uso das expressões populares, onde a história aconteceu e apresenta o baile de fandango, típico da região de onde ela vem. Na versão mexicana, é apresentado o nome da banda, que realmente existe e é bem popular, onde se encontra o diabo, o local, quase que numa descrição jornalística do fato acontecido. E o mesmo se passa com a lenda do capeta da Vilarinho, que oferece todas as informações: local, nome do próprio capeta, seu aspecto físico, o horário que ele aparecia. Tudo isso em todas as versões é a prova de que os narradores oferecem detalhes que aproximam o público. As pessoas reconhecem os lugares, nomes, personagens. Embora saibamos que a figura do demônio logrado apareça há séculos na tradição oral da humanidade, é surpreendente a coincidência descrita para o mesmo fenômeno em Minas, Santa Catarina e no México. Em Minas Gerais e em outros lugares, o caos é a voz do povo. Os senhores que se sentam na calçada para prosear, a doninha da venda que sabe de um caos que aconteceu naquela casa assombrada, meu avô que nos conta causos de sua infância onde se encontra com a onça, o caboclo d'água da mesma história, está na voz de Dona Maria, cantineira da escola. No narrador no palco do teatro para 300 pessoas ou numa escola para mais de 200 crianças. Na história, música para charros negros, contada nos povoados de Hidalgo, México, podemos encontrar uma coincidência histórica com o capeta da Vilarinho. Ambas foram muito populares nas mesmas épocas. Ambas ocorreram em regiões de mineradoras inglesas na exploração da prata, no caso do México, e do ouro, em Minas Gerais. A tradição oral se mistura pela diversidade das culturas desse mundo dos causos, nos mitos, nas lendas, nos contos. O tempo do narrador de histórias é o tempo da memória do povo. Abrindo caminhos para a memória passar. O narrador de histórias é um caminho para a memória da humanidade, no conto, no caos, na lenda. A persistência da tradição oral está na boca do povo.
O capeta do Vilarinho, antes de pousar em Belo Horizonte, se formar o nosso capeta, voou por muitas histórias e lugares. Foi contado por meu avô, um senhor de 89 anos, e é contado por uma criança de 11 anos. Nos bailes de fandango, invadindo bandas e festas, seduzindo mocinhas desavisadas, até dançando o passinho no baile funk, esse personagem é a persistência da memória. Ele precisa da voz do velho, da mulher, do homem e da criança. Todos nós somos pontes que ligam o passado ao futuro. Após a análise dessa história, reconhecemos as características da memória coletiva, as tradições de um povo que se manifestam no nosso cotidiano através das práticas grupais, como reunir pessoas na cozinha para beber um café e contar histórias, ou numa biblioteca para uma apresentação de um narrador de histórias. Tais manifestações são a representação de uma sociedade através dos tempos e do espaço em que ela se mantém. Segundo Teixeira, em 2004, página 33, o que importa ressaltar é que a memória coletiva permite entrelaçar experiências diversas no tempo e no espaço, transformando a tradição em fonte de reposição de sentido e imprimindo vida e historicidade às práticas culturais. Essas, por sua vez, transformam o bem cultural em matéria viva. E mais do que isso, passam a considerar o bem cultural não como produto, mas como processo constituído a partir de uma criação permanente, onde os indivíduos são chamados a participar do conhecimento e reconhecer sua própria cultura. São as memórias coletivas, tradição oral, que se expressam na referência à sociedade, sua identidade e a ideia de pertencimento do indivíduo para um ambiente e cultura. A possibilidade de imersão nas histórias populares implica na apropriação do passado, e para o artista, narrador de histórias, é uma possibilidade de reflexão sobre a produção cultural da humanidade e suas consequências para o meio ambiente e para a própria sociedade que fazemos parte. É justamente a memória o nosso ingrediente. É o elemento presente nos contos populares que narramos e em outras expressões culturais. A partir da análise da lenda do capeta da Vilarinho, é possível observar suas modificações ao longo do tempo. Aprendemos sobre a capacidade humana de constante reinvenção e criação, o que nos transforma periodicamente e o que mantém nossas ações culturais atualizadas ao nosso tempo. Esse mergulho que faço em apenas uma história da nossa tradição oral é a expressão da capacidade humana de articular e modificar de acordo com suas necessidades ambientais e sociais. Segundo Walter Benjamin, em texto publicado em 1994, página 211, a reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite o conhecimento de geração em geração. Ela corresponde à musa épica no sentido mais amplo. Ela inclui todas as variedades da forma épica. Entre elas, encontra-se em primeiro lugar a encarnada pelo narrador. Ela tece a rede que, em última instância, todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra, como demonstraram todos os outros narradores, principalmente os orientais. Em cada um deles vive uma Sherazade, que imagina uma nova história em cada passagem da história que está contando. Tal é a memória época e musa da narração. Narrar essa história é encarnar a possibilidade de o passado retornar ao tempo presente, promovendo um diálogo entre o que as pessoas ou a nossa cidade foi e no que se transformou, dos bailes de black music aos bailes funk. Por isso, nos contos e causos e em outras expressões orais, o apoio da memória é fundamental para a reflexão do nosso passado e a possibilidade de modificar e melhorar as condições que temos de transformação no presente. A tradição oral se faz através da necessidade humana de intercambiar experiências. Este é o elo que nos une, nós narradores, as nossas tradições e a capacidade humana de compartilhar suas vivências, de pessoa para pessoa, ao longo dos anos. Ter a oportunidade de contar, ouvir e escarafunchar a lenda do capeta da Vilarinho é um exercício para perceber o infinito dos contos populares. Mas contar essa história é um encontro comigo mesma. Desde a minha infância, ouvindo meu avô indo dormir com medo do capeta, até hoje, com diversos livros e autores me dando suporte para transitar nos caminhos que essa história nos apresenta, nas janelas possíveis para o narrador abrir e entender a história por diversos pontos de vista.
É sempre surpreendente escutar versões dessa história nas vozes dos narradores deste mundo, perceber como ela cumpre sua função, leva sua sabedoria com diferentes trajes, mas sempre muito eficiente, através das vozes que todos os companheiros contadores de histórias que encontrei e encontrarei. Toda vez que narro esse caso, me torno mais belo-horizontina e me torno mais universal também. Certa vez, contei essa história em Laredo, Peru, com meu improvisado portunhol. Ao final, uma senhora me procurou e disse: "Hoje, nessa noite, todos falamos o mesmo idioma. Vou dormir e sonhar com esse diabo, assim como as crianças, porque agora ele não é mais brasileiro, é peruano também." Fiquei muito comovida em escrever esse relato nesse momento. Esta é a potência da história, da memória e do meu trabalho como narradora de histórias. Desejo que essas palavras inspirem muitos de vocês a mergulharem nas infinidades das histórias que contam, nas milhões de oportunidades que temos de aprender no exato momento da performance, na leitura e na pesquisa constante e eterna sobre o nosso fazer artístico. É como diz Walter Benjamin: assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos, não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio, pois pode recorrer a um acervo de toda uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida, sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. Todo narrador de histórias tem uma história com as histórias que conta. Dedicamos um tempo para ler, estudar, escutar, pensar o que aquela narrativa nos diz. Por que eu quero contar esta história? A partir daí, já criamos laços profundos, investigativos e afetivos com ela. E isso não poderia ser diferente entre mim e a lenda do capeta da Vilarinho. Referências bibliográficas desse texto: O Capeta da Vilarinho, Celton, 6ª edição, Belo Horizonte, edição própria, 2011. Walter Benjamin, o narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. Está em Obras Escolhidas 1. Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios sobre Literatura e Histórias da Cultura. São Paulo, Editora Brasiliense, 1994. Contos Tradicionais do Brasil, por Luiz da Câmara Cascudo. São Paulo, Global Editora, 2004. Literatura Oral no Brasil, também de Luiz da Câmara Cascudo. São Paulo, Editora Itatiaia, 1984. Mulheres que correm com os lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, de Clarissa Píncola Stess. Tradução de Valdeia Barcelos. Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1994. Muito Capeta, de Ângela Lago, Companhia das Letrinhas, São Paulo, 2004. Acordais, Fundamentos Teórico-Poéticos da Arte de Contar Histórias, de Regina Machado, São Paulo, Editora DCL, 2004. O Ofício do Contador de Histórias, de Gislaine Matos e Ino Sorce, São Paulo, Editora Martins Fontes, 2005. Ai, que bonito es bolar! Leyendas tradicionais e dalguenses vueltas a contar. De Venâncio Mortem, edição independente. Sem data. O Diabo e Outras Entidades Míticas no Conto Popular, de Altimar Pimentel, Paraíba, coordenada pela Editora de Brasília, 1969. Histórias do Diabo. O Diabo na Criação Popular, também de Altimar Pimentel, Brasília, 1995. Histórias da Baratinha, de Figueiredo Pimentel, Belo Horizonte, Editora Garnier, 1994.
Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero. São Paulo, Lande Editora, 2006. Patrimônio Imaterial, Performance Cultural e Retradicionalização, de João Gabriel Teixeira. Brasília, ICS-UNB, 2004. Narrativas Populares, Oswaldo Chidien. Belo Horizonte, Editora Itatiaia, 1993.